Então, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma aula de revisão, certo? Nesse momento agora, a gente está com o conteúdo de probabilidade no terceiro ano. E aí eu vou resolver 8 questões aqui, que podem ser temas, podem cair, né? Assim, alguma coisa a respeito na prova, certo? E aí, vocês fiquem atentos, façam anotações, tentem resolver sozinhos e depois confiram a correção junto comigo. Então a prova está se aproximando. Qualquer dúvida vocês podem mandar para mim, alguma coisa que não entendeu, ou então em aula mesmo, pedir para eu repetir alguma questão, alguma coisa assim. Aí a gente consegue conciliar as coisas, certo? Então, bons estudos aí e vamos à nossa aula. Então, no terceiro ano, a gente começou e finalizou, né, praticamente já, um conteúdo, eu considero ele um dos mais pesados, não só para o ensino médio, mas porque as questões que vêm no Enem, elas requerem um pouco mais de atenção. Apesar do conteúdo, assim, da teoria ser até então um pouco simples, para vocês terem noção do que é uma probabilidade, como é que eu calculo isso, por vezes alguma besteirinha, uma partículazinha pode decidir o rumo da questão. Um ou, um alguma coisa assim a gente pode desgarrar e perder uma questão no Enem por conta de uma leitura mal feita, certo? Então aqui a gente vai comentar algumas questões. Alguns cálculos eu não vou fazer por completo, porque eu vou deixar para vocês fazerem aí e depois só conferir o resultado. E aí a gente vai começar a resolver algumas questões agora envolvendo a teoria das probabilidades. Então a nossa primeira questão é o seguinte, ó. No lançamento simultâneo de dois dados perfeitos distinguíveis, qual é a probabilidade de se obter a soma par ou soma múltiplo de 3? Então aqui a gente tem essas probabilidades, só que ela está quebrada em duas. Ela quer a probabilidade de a soma ser um número par, aqui ó, obter uma soma par, ou uma soma múltipla de 3. Então nesse caso aqui, o que a gente pode fazer? Então, a primeira coisa é definir o nosso espaço amostral. Como são dois dados, o espaço amostral do primeiro dado, ó, vou chamar aqui D1, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Já o espaço do dado 2, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só que eu estou lançando os dois dados ao mesmo tempo, então vai haver uma combinação aqui, ó. Por exemplo, pode cair 1 no primeiro dado, 1 no segundo, 2, 3, 4, 5 ou 6. Pode cair 2, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 no segundo. Pode cair 3 no primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no segundo. Então, se a gente for montar uma tabela com esses valores possíveis, a gente vai ver que, como eu tenho 6 possibilidades para o primeiro dado e 6 para o segundo, ó, então 6 vezes 6 vai dar 36. Então, 36 é o valor do meu espaço amostral. Então, o N de S aqui, ó, eu já sei que é 36. Só que aí eu vou ter que testar todas as possibilidades para eu saber quando é que é a soma da par. Então, quando é que é a soma da par? Eu vou só apenas enumerar aqui, aí depois vocês fazem mais bonitinho aí. Então, a soma vai ser par quando tiver 1 em 1. Olha, o primeiro número cai no primeiro, e o segundo número cai no segundo. E a soma tem que dar um número par. 1 mais 1 dá 2. Então, dá 1, 3, 1, 5, 2, 2, 2, 4 e 2, 6. 3, 1, 3, 5, 3, 5, aqui eu tinha colocado, acho que é 3, não, é 3, 4. Peraí, deixa eu fazer aqui novamente, que eu acho que eu engoli um número aqui quando eu tava fazendo. 3, 3, perdão, é 3, 3. 3, 3 porque tem que estar a soma 6. Então, 3, 3, 3, 5. Vou fazer assim, 3, 3 para diferenciar. 3, 3, 3, 5. 4, 2. 4, 4. E 4, 6. Perdão, gente, é essa zoada, mas é Cristóvão. Tá ali nas galinhas ali da igreja, sabe? Aí fica, ó, esse eco todo no microfone dele. Mas enfim, vamos continuar aqui só pra desligar de consciência pra dizer que foi a zoada que eu planejei fazer essa zoada, certo? Então, ó, 5, 1. 5, 3. 5, 5, 6, 4, 6, 2, 6, 4, 6, 6. 6, 2,
6, 4 e 6, 6. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter quantas possibilidades para que a soma seja par. Então, a gente pode definir o evento aqui é A, certo? Vou chamar aqui evento A, que a soma seja par. Então, nesse caso, a gente vai ter 3 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 vezes 6, 18. Então, temos 18 possibilidades para que o N de A aconteça. Eu vou chamar aqui de 18. Só que agora eu quero que a soma seja um múltiplo de 3. Para ser uma soma múltiplo de 3, vamos fazer um evento B aqui, ó. Então, vai ter que analisar todas as 36 possibilidades, né? Então, a gente vai ter 1, 2, 1, 5, 2, 1. Porque a soma tem que ser múltiplo de 3, então tem que somar e dar 3. Ou um valor múltiplo de 3. Então, 24, 2 e 4, né? 3 e 3 e 3 e 6. Aqui, 4 e 2, 4 e 5, 5 e 1, 5 e 4, 6 e 3 e 6 e 6. Então, nesse caso aqui, para que a soma seja múltiplo de 3, que eu chamei de evento B, a gente vai ter que N de B é igual a 12 possibilidades. A gente vai ter 12 aqui, ó. Certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfeito. Então, tem o N de S, tem o N de A e tem o N de B. Eu quero que seja uma ou outra. Então, o ou aqui, ó, o ou da ideia de soma. Então, vou ter que P de A união B. União por quê? Porque é um ou. O ou, ele vai para a união. Então, vai ser P de A mais P de B menos P da interseção. Esse P da interseção, eles só vão ser possível quando eles não forem independentes. Se eles forem independentes, a gente não calcula isso aqui. Isso aqui vai para zero. Mas aqui a gente vai saber o seguinte, ó, que vai ter números aqui em cima que vai ser iguais aqui de baixo. Então a gente vai ter alguma possibilidade em comum. Então quais são os números em comum que a gente tem, ó? Então a gente pode grifar que A inter B, A inter B, a interseção dos dois vai ser quem? Vamos colocar aqui os números, ó. A gente vai ter 1 e 5, vai ter 2 e 4, vai ter 3 e 3, vai ter 44 e 2, vai ter 4 e vai ter 5 e 1, vai ter 6 e 6. Pronto, perfeito. Então a interseção, se vocês vão analisar direitinho, vai ser quanto? Vai ser apenas 6 possibilidades, ó. Ou seja, o evento A está associado em B com 6 elementos. Tá aqui os 6 elementos, ó. Acabei de fazer para vocês, ó. Então, o N de A inter B é igual a justamente 6. E agora eu vou substituir, ó. Quem é P de A? P de A é o número de eventos de A, que é 18, sobre o total, que é 36, ó. Mais P de B é 12 de 36. Menos a interseção aqui, ó, é 6 de 36. Então, 6 de 36, ó. Então, vai ficar... Como a gente já tem o mesmo denominador, vai ficar mais fácil para a gente fazer essa soma aqui, ó. Então, vai ficar 18 com mais 12 dá 30. 30 menos 6 vai dar 24. Sobre 36, ó. E aí eu vou simplificar isso aqui, ó. Posso simplificar tudo por 12. Acho que dá tudo por 12 aqui, ó. Por 12 em cima e por 12 embaixo. 24 por 12 dá 2. E 36 por 12 dá 3, ó. Vai ficar 2 terços. Então a probabilidade aqui, ó, de obter uma soma par ou uma soma múltipla de 3 é 2 terços. Certo? Se fosse um número que não tivesse um evento que não tivesse relação com o outro, a gente deveria só apenas somar essas duas primeiras aqui, ó. Daria 30 sobre 36. Como esse valor aqui não é, eles são dependentes,
quando são dependentes, aí a gente tem que relacionar a interseção dos dois. Porque vai ter alguma coisa em comum aqui e no outro ao mesmo tempo. Certo? E aqui a gente encontrou que o valor foi 6. Certo? Então essa aí foi a primeira questão da aula de revisão. A segunda diz o seguinte, ó. Ao retirar uma carta de um baralho de 52 cartas, qual é a probabilidade dessa carta seja vermelha ou mais? É a mesma coisa que a gente fez anteriormente, ó. Ela seja vermelha ou, olha o aqui de novo, ó, ou da ideia de soma, ou um mais. Então, se ela quer um mais, o que vai acontecer? Ah, meu Deus, o povo passa agora zoando na porta da pessoa. E olha que eu tô no quarto, viu? E as rodas tá tudo no meio da rua. Meu Jesus Cristo, tem sossego não. Mas enfim, perdão aí a vocês. Vamos ignorar isso aqui. Então, ao retirar uma carta de um baralho de 52 cartas, ó, qual é a probabilidade dela ser vermelha ou mais? Então a gente sabe que um baralho de 52 cartas, ela vai ter 26 cartas vermelhas. Vou botar esse 26 aqui. 26 ficou um pouquinho feio. Mas também porque o mouse também não ajuda, aí danos foi tudo. Então 26 cartas vermelhas e vai ter 26 cartas pretas. Vou fazer assim, 26 cartas vermelhas e 26 cartas pretas. Vai ter 4 ases, né? A gente pode dizer assim, 4 as. E esses 4 as, 2 são vermelhos. Então 2 ases, né? Vou fazer assim, ases vermelhos. E aí a gente começa a calcular as coisas. Então a gente vai saber o seguinte, ó. Como existe uma carta vermelha que é um as, então eles não são o que? Independentes. Então vou ter que usar a mesma condição do mal. A probabilidade de ela ser vermelha ou um as é a probabilidade dela ser vermelha mais a probabilidade dela ser um as menos a probabilidade dela ser vermelha e um as. Então a probabilidade dela ser vermelha. Dela ser vermelha, aí se você olhar direitinho, é 26 sobre 52. Porque aqui é o total, né? Aqui é o que o espaço amostral, ó. E aqui é o meu evento de ela ser vermelha. Certo? Mas, quem é a probabilidade de ela ser um as? Como a gente só tem 4, né? 4 ases aqui. Vai ficar 4 sobre 52. Menos a interseção. Só que a gente vai ter que entender o seguinte. A gente tem que calcular essa probabilidade. Então eu vou ter quantas cartas vermelhas que são ases. A gente só vai ter 2. Então vai ser 2 de 52. Porque só vou ter o as vermelho, o de copas e o de ouros. Então aqui a gente pode fazer, ó, 26 mais 4 dá 30. 30 menos 2 vai dar 28. 28 sobre 52. Aí nesse caso eu posso dividir tudo por 4. Aqui, ó, 4 em cima e 4 embaixo. Então 28 dividido por 4 dá 7. E 52 dividido por 4 dá 13, ó. Então nesse caso aqui vai dar 7 sobre 13. Lembrando que a gente pode colocar esse valor em fração, decimal ou porcentagem. Se for em decimal, você vai ter que dividir o 7 por 13, certo? Só para uma revisãozinha aqui básica, 7 por 13, a gente vai ter 0,5384 aproximadamente, certo? Você coloca um tiozinho aqui em cima do igual para dizer que é um valor aproximado. Como eu tenho que multiplicar por 100, eu posso dar uma porcentagem também como valor. Então vai dar 53,84%, certo? Deixa eu ajeitar esse negócio aqui porque vai ficar mais legível, vai ficar registrado, certo? Mas como eu já falei o que é os valores, você já tem ciência do que vai aparecer aqui. Então 53,84%. Então eu posso aceitar três formas: ou fração, número decimal ou porcentagem, certo? Então aí a gente resolveu a segunda questão de probabilidade. A terceira: uma máquina produziu 50 parafusos, dos quais 5 eram defeituosos,
E ao pegar, ao acaso, 3 parafusos, responda. Então, ó, a gente tem 50 parafusos. Dos 50 a gente vai ter 5 defeituosos. Posteriormente a gente vai ter 45 perfeitos. E aí eu vou, desses aqui tudo, eu vou sortear 3 parafusos. Aí a pergunta é: qual é a probabilidade de que os 3 parafusos sejam perfeitos? Então, letra A aqui, ó. Vou fazer aqui letra A. Letra A. A gente quer a probabilidade de que o primeiro seja perfeito, o segundo seja perfeito e o terceiro seja perfeito. Então, como a gente não sabe qual é a seleção que a gente vai fazer dos 50 parafusos, a gente vai ter que fazer uma combinação. De quanto? Bom, o espaço amostral a gente vai ter que selecionar 3 de 50. Não é o espaço amostral, são duas possibilidades. Vou pegar 3 parafusos dos 50. Só que o meu evento é que ele tem o quê? 3 sejam perfeitos. Então eu vou ter que sortear dos perfeitos 3. Então aqui a gente pode dizer o seguinte, ó, que a probabilidade vai ser quem? Vai ser a combinação de 45 3A3, porque eu quero que seja perfeito, sobre o espaço amostral, que é 50 sobre 3. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer a combinação. E a combinação vocês fazem aí, certo? Você vai colocar 45 fatorial sobre 3 fatorial, 45 menos 3 fatorial. Aí vai simplificando, certo? Embaixo, do mesmo jeito. 50 fatorial dividido por 3 fatorial, 50 menos 3 fatorial. E aí, fazendo essas contas, se eu fizer a primeira de cima, vai ficar 14.190. Sobre a segunda dá 19.600. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um valor aproximado de 0,723, que aqui no caso vai dar 72,3%. Então, 72,3%. Certo? Então, só para lembrar a forma de combinação de NPAP ou NPAP, que é o caso aqui, ó, vai ser N fatorial, P fatorial e N menos P fatorial, certo? Então você vai ter que usar essa formulazinha aí para achar os resultados das combinações. E aí vocês vão e fazem isso calmamente aí, porque já foi do assunto de combinatória, certo? Então essa aí é a letra A. Letra B: qual é a probabilidade de que os 3 sejam defeituosos? Então a probabilidade que seja defeituoso, defeituoso e defeituoso. E aqui é parecido, por quê? Porque veja só, eu tenho que tirar 3 defeituosos de quanto? Dos 5 que eu tenho. Então vai ficar a combinação de 5 3A3. Só que o total de parafusos que eu tenho não é esse, é 50 combinado 3A3, ó. E aí a gente vai fazer a combinação de 5 3A3, isso aqui vai me dar 10. E a combinação de 50 3A3 vai dar isso ali, vai dar 19.600. 19.600. Então posso cortar 0 aqui com 0 aqui, ó. Vai ficar 1 sobre 1960. Então isso aqui vai ser igual a 0, se você for dividir, né? Vai ficar 0,0005, que é a mesma coisa que 0,05%, certo? O espaço daqui para cá é só uma multiplicação por 100. Daqui para cá é uma multiplicação também por 100. Certo? Então aqui eu quero que os 3 sejam defeituosos. Acabei de calcular. Letra C: qual é a probabilidade de que pelo menos 2 sejam defeituosos? Então, se nesse caso eu tenho pelo menos 2, pode ser 2 ou 3, certo? Pode ser os 2 ou 3 defeituosos, no mínimo 2. E aí eu posso calcular o seguinte: se eu quero 2, então vai ser quanto? 2 de 45. Então aqui, ó, a probabilidade de pelo menos 2, fazer assim, que o defeituoso seja maior ou igual a 2. Porque no mínimo é 2, então pode ser 2 ou mais. Então vai ser o seguinte aqui, ó. Você vai pegar, multiplicar a combinação de 5, 2A2, né? Porque aqui você vai ter basicamente a escolha dos parafusos defeituosos, vezes
45 perfeitos, porque dos 45 eu posso fazer uma permutaçãozinha. Eu posso pegar lá, por exemplo, tirar dos 45. Então posso pegar a combinação dos 45. Eu faço o produto dos dois, porque eles são independentes. Um é defeituoso, o outro é perfeito. Certo? Então fosse a mesma cor, por exemplo, aí seria o que? Independentes, porque aí eu teria que escolher qual era a ordem de escolha. E aqui embaixo o espaço amostral vai ser 50 combinado 3 a 3. Certo? Então a gente termina isso aqui e faz o seguinte: o resultado aqui em cima vai dar 9 e aqui embaixo vai dar 392. Dividindo isso aqui tudo vai dar 0,02296, que é a mesma coisa que 2,29%. Certo? Se quiser colocar 2,3 também eu aceito. Certo? Se quiser colocar assim que vai dar aproximadamente 2,3%, então eu aceito também. Certo? Só para arredondar aqui, esse aqui na casa decimal desse aqui. Esse passo daqui para cá foi multiplicação por 100, então vocês podem ficar à vontade também para fazer. Certo? Então aqui seria a letra C. E a letra D e última. Qual é a probabilidade que pelo menos um seja defeituoso? Então pode ser um defeituoso, 2 ou 3, ó. Mas esse cálculo aqui dos 3 a gente já fez, ó. A gente fez na letra D, ó, que deu 0,05. Então a gente pode fazer isso, ó. Se eu quero que o primeiro ou o segundo ou o terceiro seja defeituoso, então eu vou somar as probabilidades, ó. Eu vou somar a que eu já tinha achado aqui, ó, 0,05 mais quem? Mais a combinação que eu achei anteriormente, ó, que eu posso ter 2 ou 3. Então vai ficar 2,29. Aí aqui no final das contas vai dar o valor de 2,34%. Certo? Então esse aqui seria o valor para pelo menos um ser defeituoso. Porque um a gente está calculando agora, que é 0,5%. E para calcular os 3 a gente tem aqui, ó, 0,05%. Certo? Então aqui pode ser 2 ou 3 e aqui pode ser os 3. Certo? Então aqui era só fazer um complementar. Só que é o seguinte, aqui a gente calculou para que ele seja de cara o defeituoso, né? Então aqui a gente tem que ainda calcular para 1. Porque aqui a gente calculou para 2, ó. 2 ou 3, beleza. Aqui é 1, 2 ou 3. Esse meio aqui a gente tem para 3. Esse aqui foi para 2 e o para 1. Aí vai ser o complementar. Então vai ser 1 menos. Por que 1? Porque é como se fosse 100% menos o valor que eu tenho antes. Que esse valor aqui, ó, para os 3 serem perfeitos. Então vai dar 72,3%. Então no caso a gente poderia até colocar 100%, né? Vou colocar 100%. E a gente consegue achar esse valor. Então 100% menos 72,3, isso vai ser igual a 40, deixa eu ver quanto foi que eu coloquei, que até eu não estou encontrando aqui. Mas a gente vai fazer aqui na conta de cabeça mesmo, que vai dar a mesma coisa. Então vai dar o que? 3 para 10 faltam 7. Então vai ficar 27,7%. Certo? Então aqui é o valor da probabilidade da letra D. Certo? Afinal. Aqui foi apenas um complemento para a gente achar a taxa que a gente achou aqui embaixo. 2,34 daria no mesmo. Certo? Então a gente pode até deixar isso aqui como observação, não como a letra D, né? Porque vocês podem se confundir depois. Então aqui é apenas uma observação da letra C. Certo? É um complementar daqui, ó, pra cá, pra ele dar o mesmo valor. Aqui a letra D é só fazer 100 menos o valor que a gente tinha para os 3 serem perfeitos. Certo? Então essa aí foi a segunda questão. A terceira questão. A quarta diz o seguinte, ó. Numa classe há 16 homens e 20 mulheres. Aí o que acontece? Metade dos homens e metade das mulheres tem cabelos castanhos. Ao escolher um aluno ao acaso, qual é a probabilidade de que seja homem ou tenha cabelos castanhos? Olha a regra do ou aqui, ó. Só que tem um pequeno detalhezinho aqui. Por exemplo, a gente quer que ele seja homem
ou que tenha cabelos castanhos. Então, primeiro, quantos homens tem? Então, homens é igual a 16. Então, o número de homens é igual a 16. E de cabelos castanhos? Número de cabelos castanhos. Não tá, número de C, ó. Castanhos de C. Então, vai ser metade dos homens. Então, vai dar 8. Mais metade das mulheres, que é 10. Então, nesse caso, vai dar 18. Então, eu tenho 18 pessoas com cabelos castanhos. Certo? Então, basicamente, essa é a ideia principal de você trabalhar com numeração de eventos. E aí, o seguinte, a gente tem basicamente a ideia que se você pode calcular em cima do espaço amostral, a gente precisa desse espaço amostral também. O espaço amostral são quantas pessoas? São 16 homens e 20 mulheres, então vai dar 36 pessoas. Então, o número do espaço amostral aqui, ó, vai dar 36 pessoas. Beleza, então já estou armando a minha questão agora. Só que é o seguinte, se metade das mulheres tem cabelos castanhos e metade dos homens também, só que eu só quero para os homens que ele seja homem ou que tenha cabelo castanho. Então a metade vai ser 8. Então a interseção H interseção com C, eu só posso ter 8 com cabelos castanhos. Então vou ter 16 homens, 8 com cabelos castanhos, então tá aqui, ó. A interseção de H com C vai ser isso. E agora vamos jogar na fórmula. Então a probabilidade dele ser homem ou ter cabelos castanhos vai ser igual a probabilidade dele ser homem mais a probabilidade dele ter cabelo castanho menos a probabilidade dele ser homem e ter cabelo castanho. Então a probabilidade dele ser homem vai ser 16 sobre 36. Mais a probabilidade de ter cabelo castanho vai ser 18 sobre 36. Menos a probabilidade de interseção, 8 sobre 36. Então nesse caso aqui vai ficar 8 com 6, 14, foi 1, dá 34 sobre 36, ó. Menos 8 sobre 36. Então aqui vai dar 34 menos 8 dá 26. Então vai dar 26 sobre 36, ó. Dividindo isso aqui vai dar aproximadamente 0,722. Multiplicando por 100, porque eu quero a porcentagem aqui. Então vai dar 72,2%. Certo? Então basicamente é assim que a gente faz a resolução dessa questão. Certo? Então você tem um conjunto, então é só escrever o que ele está dando de problema e interpretar os textos que são dados. Então nosso exercício 5 vai começar com uma árvore de possibilidades. Você pode fazer a árvore ou então vocês podem fazer diretamente as combinações no papel mesmo. Então diz o seguinte: uma família planeja ter 3 filhos. Então, imagina aqui que a família quer ter 3 filhos. Nesse caso, eles não dizem qual é a ordem dos filhos. Tem que ter 3 filhos, certo? Cadê o pincel? Aqui. Então, 3 filhos. 1, 2, 3. Qual é a probabilidade de que a família tenha exatamente 2 meninas, ó? Dado que a primeira criança que nasceu é menina. Então, a probabilidade condicional. Se é uma condicional, a gente tem que calcular para todas as circunstâncias que está adotando. Para 2 meninas e sabendo que a primeira já é menina. Então, se a gente quiser montar as possibilidades, a gente vai ter o seguinte, ó. Menina, menina e menino, ou menina junto, né? As 3 meninas. Pode dar menina, menina e homem. Menina, homem e menina. Menina, homem e homem.
pode dar homem, menina e menina. Pode dar homem, menina e homem. Pode dar homem, homem e menina. E pode dar os 3 homens aqui. Então, essas aqui são as possibilidades, alvo de possibilidades para 3 filhos. Então, todas as combinações aqui podem acontecer, certo? Então, aqui a gente vai ter 8 possibilidades de ter 3 filhos aqui, variando entre menino e menina, certo? Então, aqui é o espaço amostral. O nosso espaço amostral tem 8 possibilidades. Aí a pergunta é a seguinte: se eu fosse calcular aqui, ó, qual é a probabilidade de ter 2 meninas? A terceira, como a gente não sabe, a gente deixa só assim. Então, onde é que aparece 2 meninas? Aparece aqui, ó. Vou circular de outra cor para vocês verem. Aqui, ó. 2 meninas. 2 meninas. 2 meninas. Então, nesse caso, vai ser 3 oitavos. 3 oitavos. Certo? Aí é o seguinte. Só que agora, existe pelo menos um caso em que o primeiro filho não seja menina, dos 3 possíveis, né? Ó, que é essa aqui. Mas ele quer ter exatamente 2 meninas, ó. Então existe uma dependência, né? A gente pode dizer assim, uma dependência entre os elementos aí. Então é o seguinte: para que o primeiro filho seja homem, vamos só fazer assim, o primeiro filho seja homem, a gente tem quantas possibilidades? Então, ó, a gente tem... aliás, pode ser qualquer um desses, né? Porque o homem não vai importar, mas desde que estejam 2 meninas. Então, pode ser aqui, ó. Vou fazer assim. Pode ser aqui, pode ser assim e pode ser assim. Desde que o homem esteja enquadrado aí. Então, a gente vai ter quantas possibilidades? A gente vai ter, ó... esse aqui não põe conta, porque aqui a gente não tem homem, então é o que sobra. Então, se a gente tem 3, vai sobrar 4. Para ter pelo menos 2 homens. Ó. É o que garante essa ideia aqui. Então, nesse caso, para ter 2 homens no mínimo, né? O primeiro seja homem, no caso, e o outro homem, a gente tem 4 oitavos. Então, a gente tem 3 oitavos para 2 meninas. E pelo menos um homem, 1 ou 2 ou 3 homens, a gente tem 4 oitavos. Aí o que acontece agora? Agora, como ele é um condicional, a gente tem que achar o seguinte: existe alguma possibilidade em que eu tenha 2 meninas e o último filho seja homem? No caso, como nasce a primeira menina, a primeira menina tem que nascer homem. Tem uma possibilidade aqui, ó, que é essa daqui. Então, a interseção, então a probabilidade da interseção de nascer 2 meninas, dado que tem um homem aí no início, a gente vai ter 1 oitavo. Certo? Então, a gente já achou as 3 probabilidades que vai precisar, né? Aliás, 1/4, né? É um quarto, 1 oitavo não. 1 oitavo seria o de cima. 1/4 porque eu tenho 4 possibilidades, né? Aqui da geração, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, em que eu tenho os homens. Então vai ser 1 de 4. Então só colocar aqui 1/4. Pronto. E agora para calcular, então a probabilidade de nascer 2 meninas, né, dado que a primeira já nasceu menina, vai ser quem? Vai ser a probabilidade da interseção, dado que tinha 2 meninas e a primeira foi menino, por conta da interseção, 1/4. E a probabilidade de nascer homem, que é 4 oitavos. Ó. E aí a gente pode calcular isso tranquilamente, certo? Então aqui era só para fazer a diferença, ó, porque se é que eu tenho 4 oitavos para ser uma coisa falsa, e eu sei que a dependência é 1/4, então eu chego ao que? A 3/4. Ó. Vocês podiam fazer esse valor aqui sendo 4 oitavos menos 1 oitavo, né? Menos 1 oitavo. Mas a gente não precisa fazer isso não, a gente só coloca os valores, certo? Então, nesse caso aqui a gente já vai
finalizar a conta. Então vai ficar 1/4 multiplicado por 8 sobre 4. Então eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso simplificar isso aqui, ó. 8 por 4 dá 2. Por 4 aqui dá 1. Então vai ficar 2 vezes 1 dá 2. 4 vezes 1 dá 4. Se eu multiplicar, se eu dividir aqui tudo por 2, ó, por 2 dá 1. Por 2 dá 2. Então vai dar 1/2. Então eu tenho 50% de chance de que, dado que a primeira filha seja menina, eu tenho a possibilidade de 50% que a segunda também seja menina, certo? Então a gente tem exatamente 2 meninos aí para competir. A questão 6 ela vai usar o método binomial. O que é o método binomial? É o binômio de Newton. O que é o binômio de Newton? Então a probabilidade de n kk vai ser igual nkk vezes a probabilidade de sucesso elevado a k, 1 menos a probabilidade de sucesso, que é o complemento, né? A gente tem a invalidade aqui do termo, n menos k. Então, ó, se um dado é jogado 7 vezes, qual a probabilidade de sair o número 5? 4 vezes, ó. Então tenho que vencer 4 das 7. Então a probabilidade de 7 dado 4/4, então vai ser 7 4/4 vezes. Para sair o número 5 no dado, eu só tenho uma chance de 6. Então vezes 1/6 elevado a 4 vezes 5 5/6 elevado a 3. Certo? Porque eu tenho que acertar 4 vezes no dado número 5. E se eu acertar 4, como são 7, eu tenho que sobrar 3 que não são válidas. Então aqui vai ficar combinação de 7 4/4. Vai ficar 7 fatorial sobre 4 fatorial 3 fatorial. Aqui vai ficar, vamos colocar aqui, 1 elevado a 4 dá 1. E 6 elevado a 4 dá 1296. Certo? 6 vezes 6, 36 vezes 6, 216 vezes 6. 6 vezes 6, 6 vezes 6, 36 vezes 6, 216 vezes 6 vai dar 1296. Vezes 5 ao cubo, você vai ver que dá 125. Então 125 aqui. E aqui embaixo 6 ao cubo vai dar 216. 216. Então o fatorial aqui, vamos fazer esse fatorial aqui separado. Então puxa ele para cá. Então vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Sobre, como tem um 4 fatorial ali embaixo, 4 fatorial aqui, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, igual para 3. Então corta 4 com 4. Corta esse 3 com 6 aqui com 2, ó, porque 6, 2 vezes 3 dá 6, esses 2 dá 6. Esse 1 cai fora. 7 vezes 5 dá 35. Então aqui eu já vou ter 35. Então esse valor aqui é 35. 35 vezes 125. Então 35 vezes 125, isso vai dar 4.375. Dividido por 1.296 vezes 216. Então vai dar 279.936. Tudo isso vai ser dado no final das contas por uma divisão de 4.375 dividido por 279.936. Isso vai ser igual a 0,0156 multiplicado por 100 vai dar 1,56%.
Então é muito baixa essa probabilidade, né? Probabilidade de uma porcentagem, né? Porcentagem é de 1,56%. Então esse valor aqui multiplicado por 100, né? Foi o que a gente fez já, 1,56%. A probabilidade não dá próximo de 1, né? Porque a probabilidade dela em si é esse resultado aqui, ó. Mas como ela está transformando em porcentagem, esse resultado é o válido para ela. Porque lembre-se, toda probabilidade ela é maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1. Então não pode ser negativa e nem pode ser maior do que 1. Então o valor aqui não pode ser maior que 1, multiplicado por 100 aqui dá 1. Certo? Então exercício 6. No exercício 7 a gente vai trabalhar um pouco com genética. Quando a gente fala em genética, a gente trabalha com duas coisas na genética. A gente trabalha com a parte de genótipo e a parte de fenótipo. A parte de genótipo é a característica genética que está presente nos genes da pessoa, numa espécie de DNA. Já fenótipo são as características que a gente tem esboçadas de acordo com o ambiente que a gente está associado e aqui é vistas pela gente. Então, se você tem uma pele mais clara, uma pele mais escura, faz parte do fenótipo. Se eu tiver uma combinação lá no DNA específica de uma sequência lá de bases nitrogenadas, que vai ser aquela história do exame, né, para saber se é a compatibilidade de um DNA com o outro, aí a gente tem a parte do genótipo. Aí o que acontece? Aí a gente vai usar esses conceitos aqui, só que a probabilidade vai apenas estimar o valor de uma possibilidade de ocorrência de um evento da genética. Então, ó, João e sua esposa Maria tem pigmentação normal. João é filho de um homem normal e uma mulher albina. Maria é filha de uma mulher normal e pai albino. Então, qual é a probabilidade de João e Maria terem uma criança albina no sexo masculino? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é fazer o diagrama de Punnett. O diagrama de Punnett é fazer as combinações das sequências aqui. Então, o diagrama, o quadro de Punnett, né? Aí vocês podem até revisar aí com o Pablo a respeito desse diagrama. Esse diagrama é só das combinações, certo? Então aqui a gente só vai simplificar as combinações para depois explorar. Então, João, vamos fazer aqui, ó, a dominância ou recessividade de João. João, ele é filho de um homem normal, então se é um normal, ele é dominante. Então, vamos colocar aqui Azão. E a mãe dele era albina, então Azinho. Okay, vamos dizer que aqui seja normal o alelo A e recessivo o alelo Azinho, Azinho. Então eu vou combinar com quem? Aí, Maria é filha de uma mulher normal, então Azão, e um pai albino, Azinho. Então qual é a probabilidade de João e Maria terem uma criança albina do sexo masculino? Então vamos fazer o diagrama de Punnett. Azão, Azão. Azão, Azinho. Azão, Azinho. E Azinho, Azinho. Lembra, a recessividade está aqui, ó. Aqui é quando ela é albina. Certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter basicamente, né? A gente vai ter 1/4 para a dominância aqui. 1/4 mais 1/4, que vai dar 1/2 aqui, ó. E aqui 1/4 também para a recessividade. Então, nesse caso aí, ele quer ser do sexo masculino e albino. A probabilidade de ser homem e albino. Então, para ser homem é 1/2 e para ser albino vai ser 1/4, porque só tem essa parte aqui de recessividade. Então, 1/4. Então, nesse caso aqui, a probabilidade é 1/8. Então, para acontecer isso, a gente tem 1/8 como probabilidade. Neste caso aqui, se você ainda conseguir dividir isso aqui, no final das contas vai dar a mesma coisa aqui, 0,125 aproximadamente, ou ainda 12,5%. Então, nesse caso aqui, a gente tem a probabilidade dele ter uma criança do sexo masculino e albina. Certo? Então, basicamente, é assim que a gente vai fazer as questões de genética. E a última questão, para a gente finalizar aqui, é outra questão que eu trouxe a respeito de genética. Então, ó, a queratose, uma anomalia da pele, é devido a um gene dominante Qzão. Ó. Uma mulher com queratose, cujo pai era normal, casa-se
com um homem com queratose cuja mãe era normal. Se o casal tiver 2 filhos, qual é a probabilidade de os dois apresentarem queratose? Então, ó, eu quero a probabilidade do primeiro filho ser dominante, no caso da dominância, e o segundo também ser dominante, independente do alelo que vem aqui. Então, como eu quero aqui um e outro, então eu vou ter que multiplicar as probabilidades. Então, de cara, já tem que multiplicar isso aqui. Certo? Então, já estou direcionando aqui a resposta. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai ter que fazer a combinação usando o quadro de Punnett, né? Para a gente encontrar essas combinações. Então, aqui, ó, vai ficar razão, azinho. Aliás, razão não, né? A gente vai botar o Q por conta que aqui é a questão de o Q. Então, a gente vai usar o Qzão como alelo dominante. Então, Qzão, Qzinho, cruzado com... fazer assim para dizer que é o Qzinho. Qzão com Qzinho. Então vai ficar Qzão, 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 Qzinho, Qzão, Qzinho e Qzinho, Qzinho. Então, como o alelo aqui é dominante, ó, e os dois têm que apresentar queratose, então vai ficar 3/4 para a queratose e apenas 1/4 para uma pessoa normal sem queratose. Então, nesse caso, eu vou ter 3/4 para a primeira possibilidade e 3/4 para a segunda possibilidade. Então, nesse caso aqui, eu vou ficar com 9/16. Se eu tenho 9/16, eu vou ter que calcular isso em decimal. Então, vai ficar 56,25%. Então, essa aqui é a probabilidade final de os 2 filhos deles terem queratose na pele. Certo? Então, questões lá, você vai apenas colocar os alelos, se for dominante ou recessivo, fazer o cruzamento, que é o quadro de Punnett, certo? Se vocês quiserem pesquisar aí, ó, é o quadro ou diagrama, quadro de Punnett. Acho que peraí, ele era Punnett, é 2N e 2T, é Punnett. Quadro de Punnett é o que a gente usa aqui para fazer essas combinações, certo? A combinação só vai ser as mudanças, né? Se for o alelo dominante ou o alelo recessivo. Certo, gente? Então, aí a gente finaliza a 8ª questão da aula. Aproveitem, façam, refaçam, assistam novamente o vídeo com calma. Tentem fazer sozinhos e depois confiram as respostas. Certo? Então, um abraço em todos e qualquer coisa a gente se vê na aula da semana que vem.